Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Aqui e agora você vai ouvir a segunda parte da mensagem. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como ser fiel até a morte. Igreja em Esmirna. Está pronto para ouvir? Se concentre nesse ponto específico. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sua vida, sua responsabilidade. Como se sente agora? Você sabe que a avaliação de sucesso de Cristo Jesus, o Messias, é diferente da avaliação do mundo. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça atentamente. A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, era uma igreja pobre. Pobre porque os crentes vinham das classes mais baixas. Pobre porque muitos dos seus membros da igreja em Esmirna, na Ásia Menor, eram escravos. Pobres porque seus bens eram tomados, saqueados. Pobres os crentes da igreja em Esmirna, na Ásia Menor, pobres porque eram perseguidos e até jogados nas prisões. Pobres porque os crentes da igreja em Esmirna, na Ásia Menor, não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada. Embora a igreja em Esmirna, na Ásia Menor, fosse pobre financeiramente, ela, a igreja em Esmirna, aos olhos de Cristo Jesus, era rica
dos recursos espirituais. Como se sente agora? A igreja em Esmirna não tinha tesouros na terra, mas tinha o céu de Cristo Jesus, mas tinha tesouros no céu de Cristo Jesus. Percebeu? A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus e de Cristo Jesus, o Messias. Eu fico imaginando a riqueza de uma igreja não está na pujança do seu templo, na beleza de seus móveis, na opulência do seu orçamento, na projeção social dos seus membros. Você consegue entender isso? Você se lembra que a igreja em Laodiceia, na Ásia Menor, considerava-se rica, mas Cristo Jesus disse para ela que era pobre, miserável. A igreja em Filadélfia, na Ásia Menor, tinha pouca força, mas Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus e o noivo da igreja, colocou diante da igreja em Filadélfia uma porta aberta, a porta da proclamação do Evangelho. A igreja em Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo Jesus, e os olhos de Cristo Jesus são como chama de fogo aos olhos do Senhor. Ela, a igreja em Esmirna, era rica. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Cristo Jesus o avalia pelo ser. Já pensou nisso? Como se sente agora? Importa ser rico para com Deus e seu Filho Cristo Jesus. Importa ajuntar tesouros no céu de Cristo Jesus. Importa seguir o exemplo do apóstolo São Pedro, registrado nas páginas da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda! A igreja em Esmirna era pobre, mas fiel a Cristo Jesus. A igreja em Esmirna era pobre, mas rica diante de Deus. A igreja em Esmirna era pobre, mas possuía tudo, enriquecia a muitos. Como se sente agora? Você pode ser rico com Deus, rico na fé, rico em boas obras, no serviço real. Você pode desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. À vista de Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, há tantos pobres homens ricos, como ricos homens
pobre. Você consegue entender? É melhor ser como a igreja em Esmirna, pobre materialmente e rica espiritualmente, do que como a igreja em Laodiceia, rica, mas pobre diante de Deus, que chegou a ponto de Cristo falar que vai vomitá-la da boca. Pense comigo. Outro grupo na cidade de Esmirna ostentava uma falsa percepção de si mesmo. Se diziam judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu fico pensando, não é judeu quem o é exteriormente. Judeu é quem o é interiormente, diz o apóstolo São Paulo em Romanos 2, 28 e 29. Eles afirmavam que são judeus, mas isso não é verdade. Eles afirmavam que vocês são pobres, os membros da igreja em Esmirna, mas isso não é verdade. O mundo vê a aparência, Cristo Jesus, o interior, seus olhos, os olhos de Cristo Jesus, são como chamas de fogo. Como ser um cristão fiel até a morte, estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Cristo Jesus, o Messias, disse Jesus em Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz, eu acredito. Aqueles crentes da igreja em Esmirna eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados por Cristo Jesus a enfrentar a própria morte, se fosse preciso. Não é ser fiel até o último dia da vida. É ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer a negar ao seu Senhor Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele, Cristo Jesus, foi da cruz até a coroa. Ele, Cristo Jesus, tinha também uma igreja em Esmirna, fiel, e diz a ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja em Esmirna, assim, não é candidata à morte, mas à verdadeira vida em Cristo Jesus. A cidade de Esmirna, na Ásia Menor, era fiel a Roma. Mas os crentes da igreja em Esmirna são chamados a serem fiéis ao Filho de Deus, Cristo Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Cristo Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Eu e você somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num
contexto de hostilidade, de perseguição e calúnia e afronta. Como se sente agora? Você se lembra que o bispo da igreja, Policarpo, discípulo do apóstolo São João, foi martirizado no dia 25 de fevereiro de 155 depois de Cristo? Ele foi apanhado, o bispo Policarpo da igreja, ele foi apanhado, arrastado para a arena. Tentaram intimidá-lo, o bispo da igreja Policarpo, com as feras. Ameaçaram-no com fogo. Ele, o bispo Policarpo, respondeu ao procônsul: vocês me ameaçam com fogo que pode queimar apenas por alguns instantes, mas há a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Ele, o bispo da igreja Policarpo, prossegue: mas por que vocês demoram? Façam o que têm de fazer. Seus algozes tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo Jesus, e o bispo Policarpo respondeu: eu sirvo há 86 anos, ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Senhor e Salvador Cristo Jesus, que me salvou? Os inimigos furiosos queimaram-no vivo em uma pira, enquanto ele orava e agradecia a Cristo Jesus o privilégio de morrer como mártir e como discípulo de Cristo Jesus. Como se sente agora? Hoje, Cristo Jesus espera de sua vida e de sua igreja fidelidade na vida, do testemunho, na família, nos negócios e na fé. Se concentre nesse ponto específico. Não venda o seu Senhor Cristo Jesus por dinheiro como Judas. Não troque o seu Senhor Jesus Cristo por um prato de lentilhas como Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro como Acã. Seja fiel a Cristo Jesus, ainda que isso lhe custe seu namoro, seu emprego, seu sucesso e sua vida. Cristo Jesus, o noivo da igreja, o Messias, o Filho de Deus, diz que aqueles que são perseguidos por amor a Ele são bem-aventurados. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Cristo Jesus e também nos perseguirá. Somos discípulos do Mestre, do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O apóstolo São Paulo diz: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo Jesus, mas também de sofrer por Ele, Cristo Jesus. Você sabe, o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Enquanto estamos aqui, muitos irmãos nossos estão selando com seu sangue a sua fidelidade a Cristo Jesus em algumas partes deste mundo hostil. Aqueles que forem fiéis no pouco serão recebidos
pelo seu Senhor Cristo Jesus com honras. Cristo Jesus disse: Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Pense comigo. Como ser um cristão fiel até a morte? Sabendo que Cristo Jesus está no controle de todos os detalhes da sua vida. A Bíblia diz: Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz, e eu acredito. Cristo Jesus conhece quem é você e tudo o que acontece com você. Ele diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Este fato é fonte de muito conforto e muito entusiasmo. Uma das suas grandes necessidades nas tribulações é alguém com quem compartilhá-las. Cristo Jesus conhece suas aflições, porque anda no meio dos 7 candeeiros. Sua presença, a presença de Cristo Jesus, o Filho de Deus, nunca se afasta de sua vida. Como se sente agora? Sua vida não está solta ao léu. O Senhor, Cristo Jesus, não dormita, nem dorme. Ele, Cristo Jesus, está olhando para você agora. Ele, Cristo Jesus, sabe o que você está passando. Ele, Cristo Jesus, conhece a sua tribulação. Ele, Cristo Jesus, conhece e sabe das suas lutas. Ele, Cristo Jesus, sabe das suas lágrimas. Ele, Cristo Jesus, sabe que diante dos homens você é pobre, mas Cristo Jesus sabe os tesouros que você tem no céu e tem ajuntado no céu dele. Ele, Cristo Jesus, sabe das calúnias que são massacradas contra a sua vida. Ele, Cristo Jesus, sabe o veneno das línguas mortíferas que conspiram contra a sua vida. Ele, Cristo Jesus, sabe que você é pobre, mas ao mesmo tempo rico. Ele, Cristo Jesus, sabe que somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo temos a coroa da vida, que é a promessa de Cristo Jesus. Cristo Jesus permite o sofrimento de sua noiva, a igreja, com um propósito, para lhe provar e não para lhe destruir. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A Bíblia diz, e eu acredito. E você? Acredita? A intenção do inimigo é destruir a sua fé. Mas o propósito de Cristo Jesus, o Messias, é provar você. Os judeus estão furiosos. O diabo está por trás do aprisionamento.
O fogo das provas só consumirá a escória, só queimará a palha, porém tornará você mais puro, mais digno, mais fiel. Cristo Jesus está peneirando a igreja em Esmina para arrancar dela as impurezas. Já pensou nisso? O nosso adversário, o diabo, tenta nos destruir. Cristo Jesus prova para refinar. Você aqui agora vai olhar para além da provação, para o glorioso propósito de Cristo Jesus. Você aqui agora vai olhar para além do castigo, para o seu benefício, e muitos benefícios advirão à sua vida. Você se lembra de Davi? Ele disse: foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. A Bíblia diz, e eu acredito. O Senhor Jesus Cristo, o noivo da igreja, não o poupa da prisão, mas usa a prisão para fortalecê-la. Ele, Cristo Jesus, não nos livra da fornalha, mas nos purifica nela. Você consegue entender? Como se sente agora? Cristo Jesus controla tudo o que sobrevém à sua vida e à sua igreja. Nenhum sofrimento pode atingir sua vida, exceto com a expressa permissão de Cristo Jesus, o Messias. Ele, Cristo Jesus, adverte os crentes da igreja em Esmirna sobre o que está para acontecer. Já pensou nisso? Ele, Cristo Jesus, fixa um limite aos sofrimentos da igreja em Esmirna. Ele, Cristo Jesus, sabe quem está por trás de todo atentado à vida, o diabo. O inimigo que ataca a igreja de Cristo Jesus não pode ir além do limite que Deus estabelece. A prisão será breve, e Cristo Jesus diz: não temas, não temas, não temas as coisas que têm de sofrer. 3 verdades aqui presentes. Quer saber? A primeira é que o sofrimento é certo. A segunda, que será limitado. E a terceira, que será breve. Como se sente agora? Assim como aconteceu com Jó, Deus diria para o diabo na cidade de Esmina: até aqui e não mais. O diabo só pode ir até onde Deus o permite. Quem está no controle da nossa vida, da minha, da sua, é o Rei da Glória, Cristo Jesus. Não tenha medo, se encha de entusiasmo. Cristo Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que pode atingir a sua vida. Por isso, Cristo Jesus, o Filho de Deus, pode lhe fortalecer. Você acredita? Pense mentalmente. Ele, Cristo Jesus, enfrentou tribulação. Ele, Cristo Jesus, foi homem de dores. Ele, Cristo Jesus, sabe o que é padecer. Ele, Cristo Jesus, foi pressionado pelo inferno. Ele, Cristo Jesus, suportou pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele, Cristo Jesus, foi caluniado. Chamaram-no de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele, Cristo Jesus, foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Ele
Cristo Jesus, somente Ele, passou pelo vale escuro da própria morte. Ele, Cristo Jesus, enfrentou as estranhas da morte e a venceu. Agora, Cristo Jesus diz para a igreja em Esmina, na Ásia Menor, e também para você: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele, Cristo Jesus, tem poder para consolar, porque Ele, Cristo Jesus, foi tentado como nós, mas sem pecar. Ele, Cristo Jesus, pode te socorrer, porque Ele, Cristo Jesus, trilhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu por amor a nós. Ele, Cristo Jesus, é eterno. Ele, Cristo Jesus, é o primeiro e o último, aquele que nunca muda e que sempre está conosco, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é vitorioso. Ele, Cristo Jesus, enfrentou a morte e venceu. Ele, Cristo Jesus, destruiu aquele que tem o poder da morte e nos promete vitória sobre ela, a morte. Ele, Cristo Jesus, é o grande galardoador. Ele, Cristo Jesus, promete a coroa da vida para os fiéis e a vitória completa sobre a segunda morte para os vitoriosos. Como se sente agora? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja de Cristo Jesus tem necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. A palavra para a igreja em Esmina era: considerem-se candidatos à vida. Sob tribulação, pobreza, difamação, continuem fiéis, disse Cristo Jesus. Não olhem para o sofrimento, mas para a recompensa. Só mais um pouco e ouviremos, amada igreja, ouviremos nosso Senhor Cristo Jesus nos chamando de volta para casa. Quer ouvir? Vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino. Aqui não tem mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, disse Jesus Cristo à igreja em Esmirna. Você pode enfrentar a morte até o martírio, mas você vai escapar do fogo do inferno, que é a segunda morte. Você vai entrar no céu com Cristo Jesus e receber a coroa da vida. Como se sente agora? Você está preparado para enfrentar tribulações e até a morte? Pela fé em Cristo Jesus, temos a vida eterna. Só Jesus Cristo salva. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua vida e de sua alma. Você agora quer entregar a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha aqui agora para Cristo Jesus. Ele quer salvar a sua alma, Ele pode salvar a sua alma. Você quer? Entregue sua alma para Cristo Jesus, o Messias,